Por que que é tão difícil trabalhar o autocuidado? A gente sabe, principalmente depois que se torna mãe, no processo da gravidez, do parto, do pós-parto, do puerpério, que ao longo desse percurso a gente vai se perdendo um pouquinho todo dia. A gente vai aprendendo sobre o universo dos nossos filhos, como exercer a maternidade, mas aos poucos a gente vai perdendo a identidade, vai perdendo quem a gente é, vai deixando de fazer coisas que a gente gosta, a gente vai se desconhecendo, vai se transformando em outra pessoa e a gente não olha para esse lado para a gente se reconhecer como uma nova pessoa. E a gente sabe também que o autocuidado, que é olhar para si mesma, aprender a colocar limites, cuidar de si mesma, ter momentos de autorreflexão, ter momentos de descansos direcionados e intencionais, são muito importantes para estabelecer esse autocuidado, para se restabelecer na identidade, para melhorar a autoestima. Todo mundo sabe o caminho das pedras, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Se eu sei que eu preciso, né, ter esse autocuidado, eu sei que eu preciso me planejar melhor para olhar para mim mesma, por que é tão difícil executar isso? Tem vários estudos que comprovam que quando a gente faz pelo outro, é muito mais fácil. E por que é tão difícil fazer para a gente mesmo? Quando a gente faz para a gente mesmo, principalmente todos esses itens que eu relatei agora, o resultado ele não é imediato. E o nosso cérebro, ele é desesperado por dopamina, que é aquela sensação quando a gente conclui uma tarefa, a gente vê um vídeo engraçado, o próprio cérebro libera esses hormônios de prazer mesmo que a gente sente sobre aquela atividade em si. Nada que eu faço dessa lista de coisas que eu preciso fazer de autocuidado são instantâneos. Por exemplo, o nível de água de um corpo que precisa se hidratar não se resolve com um copo d'água, né? O nível de hidratação que eu fico ao longo dos dias, ele é agregado através do acúmulo de água que eu tomo. Então eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. O fato de eu consumir esses 2 litros de água por dia, o efeito não é imediato, né? O corpo vai se hidratar ao longo dos dias, né? Então, quando a gente está com sede, a gente tem uma sensação boa de tomar um copo de água, mas aquele copo de água que está matando a sede, ele não enche o potinho todo que eu preciso de hidratação. Então, tudo que eu vou fazer de autocuidado, ele não é instantâneo, né? A mesma coisa quando eu falo para a mãe que ela precisa descansar. Ela vai lá, dorme por 2, 3 horas, por exemplo, ela tem lá um efeito imediato, um pouquinho, o sono diminui um pouquinho, só que ela ainda se sente cansada. Por quê? O descanso, ele vem pelo acúmulo de descanso que eu tenho ao longo dos dias. Então, nenhuma dessas atividades ela é imediata. Por isso que é tão difícil fazer. Por isso que é difícil para academia, por exemplo. O efeito da academia, ele não é instantâneo. Claro que a gente tem a serotonina, que, né, é liberada ali instantaneamente, mas o efeito mesmo dela, a rigidez no corpo, né, o bem-estar a longo prazo, ele vem mais a longo prazo. Primeiro, quando você está muito tempo sem fazer exercício, o primeiro dia que você pega para correr é o fim do mundo. Você corre morrendo, depois que passa você está morrendo, 2 dias depois você está morrendo de dor. Então não vem aquele prazer imediato. O prazer do exercício, prazer mesmo, ele vem ao longo da constância, né? Depois de algum tempo que seu corpo ganha um pouquinho mais de condicionamento físico, você está bem mais disposta. Então, ou seja, o efeito ele é gradativo e ele é a médio e longo prazo. Por isso é tão difícil a gente trabalhar o autocuidado. E por que o cuidado do terceiro, né, da outra pessoa, a gente cuida muito mais de outras pessoas do que da gente mesma. Então, às vezes, não tem tempo para nada, mas chegou uma outra pessoa e pediu um favor, você para na hora e faz para o outro. Né? Por que para o outro é tão mais fácil? Porque a gente tem uma recompensa imediata de ver o resultado final daquela ação. O outro vai ficar grato, o outro vai ficar arrumado, o outro vai ficar solucionado, ele vai ficar feliz, você vai ver de forma externa a solução daquele problema. Então, a sensação que o seu cérebro tem nesse momento é que você concluiu aquela tarefa, né, de ajudar o outro. Isso tem vários estudos que comprovam que ajudar o outro é muito mais fácil do que fazer por si mesmo. Nesses estudos, inclusive, eles mostram que pessoas que foram transplantadas, por exemplo, e elas foram cuidadas por terceiros, o grau, né, o nível, a quantidade de órgãos rejeitados foi infinitamente inferior. Por quê? Quando esse remédio, o remédio para rejeição, foi ministrado por terceiros, ele foi muito mais
muito mais conciso, ele foi muito mais disciplinado, porque veio de terceiros. Essas pessoas, por fazerem por terceiros, né, com medo de perderem a pessoa que ama, com medo de prejudicar a pessoa que conhece, então eles mantêm uma rotina melhor de medicação. Agora, para as pessoas transplantadas que monitoraram e gerenciaram a própria medicação, o índice de rejeição é muito maior, porque a pessoa deixa de tomar, esquece o horário, deixa para lá, porque o efeito não é imediato. A mesma coisa quando a gente faz suplementação de vitamina nessas mulheres. A gente percebe que ao longo do tempo, ela toma na empolgação inicial, e ao longo do tempo, ela vai deixando, aí acaba, esquece, e aí eu não tomo hoje, mas a suplementação de vitaminas do filho, né, dos filhos que ela tem, é muito mais assertivo, porque é para o outro. Então a gente tem aquela sensaçãozinha de fazer para o outro, aquela sensação de dever cumprido, aquela dopamina gostosinha de concluir a atividade, é muito maior. Por isso que o autocuidado, a gente sabe que funciona, mas como ele não é instantâneo, a gente acaba deixando para lá. Então eu sempre dou várias dicas de separar um tempinho para fazer uma coisa que você gosta, separar um tempinho para descobrir o que você gosta, escolher um hobby. A gente começa ao longo das terapias, das dicas que a gente dá, a construir dicas pequenas e ainda assim não são concluídas. Por quê? As mulheres, elas podem até entender que o autocuidado vai funcionar, mas como o efeito não é imediato, né, não vai surgir um efeito ali imediato, dá uma preguiça, aí eu tô cansada e não se torna uma prioridade, porque é para si mesma. Da mesma forma que se for o contrário, né, se a gente precisasse fazer isso para que seu filho fique bem, com certeza todo checklist de autocuidado seria atendido, né? E aí eu costumo sempre dizer, quando a gente vai trabalhar essas possibilidades, a gente vai trabalhar esse autocuidado, eu sempre pergunto assim, vamos tirar lá 10 minutos por dia para a gente passar um creme, ouvir uma música, tomar um banho mais demorado, ou fazer se alimentar melhor sentada, né, dedicando aquele tempo a sentir o sabor da comida, e aí sempre é trazido, né, tipo, ai, não deu tempo, tô acumulando atividades, ou quando a gente fala, olha, separa uma tarde, escolhe um dia, na semana, umas 2 horinhas em algum horário, remaneja, se programa para você dedicar a você mesma. E aí a gente sempre traz, nossa, não deu tempo, não deu certo. E aí eu sempre faço uma pergunta, quando eu sempre vejo que a prioridade daquela mãe não é cuidar de si mesma. E aí eu pergunto assim, e se você ficasse muito doente e tivesse que ser internada? Não ia dar tempo? Cês, não ia dar um jeito de acontecer? Né, não ia dar um jeito de resolver o problema de alguma forma? E aí mostra como esse olhar de prioridade muda. Se você ficar doente, ficar ausente, internada, todo mundo vai correr e dar um jeito. Por que essa mesma construção dessa solução não acontece para você se cuidar? Né? Eu acompanhei uma mulher por um tempo que aconteceu exatamente essa situação. Ao longo de semanas, a gente foi tentando construir um período onde ela cuidasse dela mesma, ela fosse para academia, ou ela fosse passear, que tinha meses que ela não passeava, e sempre tinha uma justificativa para que aquele cuidado, aquela saída, aquele passeio com a família não acontecesse. Era a empresa dela, era os filhos, era toda a dinâmica familiar, e nunca dava jeito, e aí não tinha o dinheiro, e aí, sabe, sempre uma justificativa para fugir dessa solução final. E ao longo dos meses aconteceu que uma tia-avó teve um aniversário, e aí, misteriosamente, no meio daquele dia, todo mundo se realocou e foi possível passear até o aniversário. Por quê? Porque alguém da família disse que se eles não fossem, alguém ficaria chateado. Né? Como foi uma tia-avó, a avó disse que se essa família não fosse, ela ficaria chateada. Então, diante da ameaça de uma chateação, foi possível criar toda uma logística para que essa família fosse passear no aniversário de uma pessoa e eles nem queriam ir. Essa é a pior parte, que não eram pessoas próximas, não eram pessoas tão queridas, não fossem queridas, mas não eram tão próximos a ponto de fazer essa logística toda. Isso só aconteceu pela emergência,
de poupar alguém de ficar chateado. E aí foi exatamente o questionamento que eu fiz. Por que para não deixar alguém chateado é possível fazer toda uma logística para atender uma terceira pessoa? E por que para você descansar, para fazer um passeio em família, não precisava, a questão não era nem gastar, poderiam ser passeios gratuitos, mas por que para fazer um passeio com a família não foi possível administrar essa mesma logística? E aí a gente chega a essa conclusão, que não é uma questão só de tempo, é uma questão de prioridade mesmo. Então, antes de voltar para esse autocuidado, antes de definir essas etapas para a gente resgatar essa identidade, a gente precisa mudar essa mentalidade, de entender que esses pequenos autocuidados, somados e com constâncias, vão fazer no final ter uma mulher mais firme, uma mulher mais feliz, uma mulher mais leve, uma mulher mais descansada, que está com brilho novamente, que está resgatando a sua identidade. Então não tem uma receita de bolo única, imediata, e nem uma pílula mágica para resolver o problema. Ela realmente, essa solução, ela é construída, mas para eu conseguir construir ela e tomar esses pequenos passos, né, esses micro resultados vão somar um resultado final, que é comportamental. Mas para que isso aconteça, eu preciso mudar a minha mentalidade e priorizar esses pequenos passos que eu preciso dar.